Olá, graça e paz a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Quantos sonhos você tem planejado? Quantos sonhos que você planejou? Quantos sonhos que até mesmo você já desistiu deles, não é? Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 37, versículo 19, que diz assim: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Versículo 20. Agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Tremendo, não? Essa passagem, ela relata um pouco sobre a vida de José. José, ele era um dos filhos de Jacó. E a palavra do Senhor nos diz que José, ele era um filho obediente, temente a seu pai. E José, ele teve alguns sonhos que o Senhor deu a ele à noite. E José veio contar esses sonhos a seu pai. Quando José estava contando os seus sonhos ao seu pai, o seu pai disse a ele: Meu filho, porventura será que nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos diante de você? E esses sonhos fizeram com que viesse nascer um ódio, ciúmes e um espírito de perseguição contra José. E a palavra do Senhor nos diz que, certa feita, José, ele foi ver como seus irmãos estavam. Seu pai mandou que ele fosse para ver como estavam seus irmãos apacentando as ovelhas. E a palavra do Senhor nos diz que os irmãos de José então resolveram vender José. Venderam José para o Egito. José foi para o Egito. Lá no Egito, José, ele foi comprado por Potifar. E a palavra do Senhor nos diz que José, ele depois, logo após isso, ele foi caluniado e ele foi levado à prisão. E sabe o que eu penso sobre isso? A situação de José. José, ele tinha no seu coração um sonho. E esse sonho que ele tinha foi um sonho que veio de Deus. E ele sabia que esse sonho iria se cumprir, né? Agora imagine, José tinha sido lançado no poço, José tinha sido vendido, José tinha ido para a casa de Potifar, de repente José foi caluniado e foi lançado numa prisão. Eu imagino a situação de José nesse instante. Que situação que José estava? Numa situação, como que eu posso dizer, uma situação a mais baixa de todas, numa prisão. Mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo na prisão, José, ele se sobressaía. Ele criava estratégias para ele não estar por baixo, né? Ele sempre tinha na sua mente que aqueles sonhos iriam se cumprir, independente da situação que ele estava vivendo. Ele tinha certeza, né? Ele tinha certeza que o sonho não era dele, o sonho era de Deus. E quantas vezes, né? Quantas vezes nós se deparamos com essas situações? Situações difíceis, situações de luta, de prova, situações que às vezes a gente pensa, não vou mais suportar, né? Mas, sabe o que nos assegura? Saber que os planos que Deus tem na nossa vida vai se cumprir, independente do que nós estamos passando, independente do que nós vamos passar. Nós temos que crer no seguinte: os sonhos de Deus sempre permanecem. Os sonhos de Deus sempre vai estar no nosso coração. E nós não vamos deixar que esses sonhos venham se perder. Nós não vamos deixar que esses sonhos venham ir embora. Porque se eles estão no nosso coração, foi porque Deus colocou.
Foi porque Deus inspirou esses sonhos na nossa vida. E José, a palavra do Senhor nos diz que José, ele foi lançado naquela cova. Ele estava dentro daquela cova. Ele estava naquela prisão, mas ele cria, ele tinha certeza que Deus iria realizar seus sonhos. E você? Você crê que os seus sonhos vão ser realizados? Você crê que o Deus que você serve, que o Deus que olha por você, vai fazer com que os seus sonhos se cumpram? Você crê no Deus do impossível? Imagine nós na situação que José estava, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem sonhos na vida do homem, na vida da mulher, tudo que acontece é para favorecer os planos de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Tudo que acontece na nossa vida não é em vão, né? Porque se José não fosse lançado no poço, ele não iria ser vendido. Se ele não fosse vendido, ele não iria para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, ele não iria para a casa de Potifar. Se ele não fosse para a casa de Potifar, ele não iria para a prisão. Então, tudo que acontece são projetos de Deus, independente do que nós estamos passando, né? E se José, ele não fosse para a prisão, ele não iria ser chamado pelo rei. José não iria ser chamado para ser glorificado, né? A palavra do Senhor nos diz que quando José estava ali naquela prisão, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E mesmo na prisão, ele tinha um certo domínio. Ele tinha sabedoria. Ele sabia lidar com as situações. A palavra do Senhor nos diz que quando José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, ele disse para o copeiro, quando você estiver lá junto com o rei, lembra-se de mim aqui. Lembra-se de mim. A palavra do Senhor nos diz que Deus Todo-Poderoso, ele enviou, sabe o quê? Um sonho para o rei. O rei ficou perturbado com o sonho. Ninguém dos seus adivinhadores, ninguém que tinha esse poder de adivinhação, teve o poder de interpretar o sonho que Deus deu para o rei. E aí sabe o que acontece? Aquele copeiro, ele se lembra de José. E diz para o rei, olha rei, tem um moço lá na prisão, ele interpretou os meus sonhos. Ele interpretou o meu sonho e o sonho do copeiro, do padeiro. E tudo o que ele disse, rei, se cumpriu. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento, aleluia, que maravilha, né? O rei manda chamar José. Oh, glória. Naquele momento o rei manda chamar José. Manda que José se barbeasse, se organizasse para estar diante do rei. A palavra do Senhor nos diz que quando José se apresentou, ele interpretou o sonho do rei. E tudo que o rei falou para ele, ele deu um significado. E no final do sonho, quando ele terminou de interpretar o sonho, José ainda disse para ele, olha rei, e Deus manda te dizer uma coisa, tá? Deus manda te dizer assim, que é para você, para o Senhor, preparar um homem para governar a terra do Egito, para que a terra do Egito não venha perecer nesse tempo de fome. Ô glória. E nesse momento, sabe o que acontece? O rei nomeia José como governador do Egito. Isso é muito importante. Eu me alegro muito nessa palavra. José, horas antes, era um moço, um simples moço, que estava dentro da prisão. E de repente, aleluia, Deus chama José e coloca ele na cadeira de governador de toda a terra do Egito. Aleluia. O que eu quero te dizer com isso? Os sonhos de Deus na sua vida vai se cumprir, amém? Tudo que você colocar nas mãos de Deus,
que for permissão de Deus, vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus tem compromisso com a sua vida. Deus tem compromisso com a sua família. Deus tem compromisso com você. Você que tem compromisso com Deus, saiba que Deus ele tem compromisso com você. E Deus não vai deixar você desamparado. Deus não vai deixar você cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Aleluia. Ele cuida. Ele cuida. Os seus sonhos vão se cumprir. Creia. Creia que tudo que você está passando, sabe o que é isso? É Deus te aperfeiçoando. É Deus te capacitando para você receber a sua vitória. José, tudo que ele passou foi com um propósito para ele alcançar os objetivos dele. Os objetivos que Deus tinha colocado no seu coração. E você? Você tem colocado os seus projetos nas mãos de Deus? Ou você já parou de sonhar? Não pare de sonhar. Acredite que os seus sonhos vão se cumprir sim, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de tudo mesmo que você tem colocado nas mãos dele. E o mais importante que eu vejo nessa história, nessa passagem bíblica, né, é que José, ele poderia ter criado um rancor dentro do seu coração. José, ele poderia reagir de formas diferentes quando seus irmãos o venderam, quando seus irmãos queriam jogar ele no poço, quando ele foi vendido, quando ele foi escravo ali na casa de Potifar, quando ele foi lançado na prisão. Ele poderia agir de forma diferente. Eu não mereço isso, por que eu tô passando isso? Não é assim? No nosso dia a dia? Ah, não, meu Deus do céu, por que eu tô passando isso? Não aguento mais, não mereço isso. José poderia ter pensado assim, só que foi diferente, ele acreditou. Ele acreditou que as promessas de Deus iriam se cumprir na vida dele. E a palavra do Senhor nos diz que ele não guardou rancor no seu coração. Que quando ele foi a governador da terra do Egito, a palavra do Senhor nos diz que os seus irmãos, o seu pai, veio para comprar mantimento na terra do Egito. E eles não conheceram José. Só que José conheceu eles, né? E José se emocionou muito. Essa passagem, esse final é muito lindo. Quando ele reconhece os seus irmãos, quando ele abraça o seu pai novamente. É assim que Deus trabalha. Você não está entendendo, né? Você não está entendendo o porquê dessa luta. Você não está entendendo o porquê dessa prova. Mas eu quero te dizer, daqui a pouco você vai entender o porquê. Daqui a pouco você vai entender o porquê que você está passando por isso. Porque Deus tem projetos na sua vida. Porque os sonhos de Deus vai se cumprir. Aleluia. Você crê? Você crê nas promessas do Deus Todo-Poderoso? Você crê nas promessas que Deus fez para você? Você crê nos sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Acredite. Os seus sonhos vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir. Só depende de você. Só depende de você acreditar. Acreditar nos seus sonhos. Acredite. Amém? Nesse momento eu vou fazer uma oração. Eu quero que nesse momento você apresente os seus sonhos, os seus planos nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele se agrada quando nós apresentamos os nossos projetos, os nossos propósitos nas mãos dEle. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai. Senhor da minha vida, aqui estou mais uma vez na Tua presença, em primeiro momento para te pedir o perdão de todos os pecados, de todas as fraquezas cometidas na Tua presença. Senhor, venho através desta humilde oração te pedir, ó Pai, por esta pessoa que está ouvindo esta oração, por esta pessoa que já, Senhor, tinha desistido dos seus sonhos, desta pessoa que pensava que para ela não tinha mais solução. Senhor, que a partir desta oração, essa pessoa possa sentir, renascer dentro do seu coração os seus sonhos. Que essa pessoa possa sentir dentro do seu coração renascer a chama do teu Espírito Santo, Senhor, para dar rumos e direções à sua vida.
Pai, que essa pessoa possa sentir, Senhor, o alívio do teu Espírito Santo, enxugando, Senhor, essas lágrimas. Enxugando, Senhor, essas lágrimas que tem derramado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida. Aleluia. O Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, é o Senhor que dá rumo certo, direções certas, aleluia. Essa pessoa tem se perguntado, meu Deus, por que isso? Por que, Senhor? Por que eu tenho passado por isso ou por aquilo? Aleluia, mas ela não sabe, Senhor, aleluia, a grande vitória que o Senhor tem, meu Deus, à espera dela. Meu Deus, que nesse momento essa pessoa possa sentir, Senhor, o abrigo do Senhor, que nesse momento essa pessoa possa sentir o refrigério do Senhor na sua alma, que nesse momento essa pessoa possa sentir, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo, e que a sua vida seja renovada, Senhor, que os seus sonhos sejam renovados. Que essa pessoa sinta a alegria de viver, porque o Senhor, meu Pai, é quem guia os nossos passos. Eu te peço nesse momento, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, ricamente a sua família. E não se esqueça, Deus, Ele cuida de você. Não desista dos seus sonhos. Amém? Me ajude nesse propósito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho, pois assim você estará me ajudando a alcançar pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.